Não quer dizer que por uma reclamatória trabalhista ele é o errado. Mas até que ele se resolva com aquilo, quem está sendo prejudicado acaba sendo a imobiliária, né? A verdade é essa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, voltado especificamente à sua imobiliária, voltado à prosperidade da sua imobiliária. E eu já quero agradecer aos nossos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica, que apoiam o nosso projeto. E sem eles eu sempre digo que fica impossível a gente tocar um projeto desse e trazer para a sua imobiliária aquilo que funciona. Hoje nós estamos trazendo a Cristiane dos Santos Soaldo, é uma especialista em mercado imobiliário no que se refere à questão contábil, no que se refere a DIMOB, no que se refere a imposto de renda. E hoje a gente vai bater um bom papo aí de como é que você pode evoluir a sua imobiliária. Cris, vou te dar a palavra aí para que você possa se apresentar e depois a gente toca o barco aí. Legal, legal. Obrigada, Barreto, aí pelo convite, né? Fiquei, bem feliz aí. Eu sou a Cristiane, né? Mas normalmente conhecida como Cris. Atuo ali na área de consultoria tributária, né? Lá na escrita. E tenho todo esse foco, esse direcionamento justamente para atender essa questão tributária, declarações, que é o caso da DIMOB, né? Toda essa parte do imposto de renda de pessoa jurídica, pessoa física. Então, vai trazer todo aí essa parte técnica, mas de uma forma simples, para o nosso bate-papo aqui, né, Rosal? Show de bola. Para a gente já ir para que as pessoas que não sabem muito bem o que é isso já possam se adequar, o que é, afinal, a DIMOB, então? Quais são as informações importantes para declarar ela? E por que um proprietário de imóvel deve declarar a DIMOB? Então, a DIMOB, né, ela é uma declaração onde são contidas informações de atividades imobiliárias, né? Então, ela serve, claro, né, para algumas operações, né? Comercialização, atividades de intermediação e locação imobiliária mesmo, né? Então, é todo direcionado a esse mercado, né? E, claro, algumas informações nelas contidas, né, são obrigatórias, né? Então, todo ano o contribuinte ali que estiver sujeito a essa situação, claro que se você está operando nesse mercado, né, e tem ali a obrigatoriedade, desculpa, gente, da DIMOB, tem que prestar atenção na seguinte situação. Se você tiver operação no ano calendário anterior, você está obrigado, né? Caso você não opere, não é porque você entregou uma vez que no ano seguinte você vai ter que entregar, ou assim, os demais anos. Então, tem que ficar atento, né? Entregou esse ano, porque o ano passado teve operação de 1 a 31, beleza, o ano que vem não teve? Está dispensado, ela não é obrigatória, independente se tem ou não movimento, né? Então, é só para quem opera mesmo, e no caso aqui, como nós estamos trazendo a parte das imobiliárias, que é o foco aqui, né? Ela vai entregar ali todo ano, né? Tanto a parte da comercialização, como da intermediação, bem como a locação ali dos seus, né, proprietários e inquilinos. Dentro ali das obrigatoriedades, né? Ela é um programa disponibilizado pela Receita Federal, né? Que você faz o preenchimento, né? Seja através da importação de um arquivo ou manualmente, né? Você tem a possibilidade das duas formas. Quais são, então, as informações contidas nela e que são obrigatórias? Vai ter, claro, né, o nome do vendedor, do comprador, do proprietário, do inquilino, bem com os respectivos CPFs deles, né? Que isso é obrigatório. O contrato, né? Quanto venda, né? A data da operação, bem como o contrato de locação, no caso, independente de quando começou. Porque pode ser que você tenha ali, né, como imobiliária, proprietários que estão com você há, 10, 20 anos, né? Então, às vezes, você tem um inquilino há muito tempo, né? Então, é sempre a data do contrato inicial, né? Então, ao momento que terminou, vai começar um novo, vai estar ali citado a data, tudo certinho. O contrato de locação também é algo indispensável e obrigatório, bem como os valores, né? Os valores certinhos da operação, da locação, da taxa de administração. Então, isso tem que estar bem separado e bem correto. O que é interessante?
Hoje, a grande maioria das imobiliárias, elas acabam tendo condições de fazer o DIMOB até automático. Os softwares que administram, por exemplo, até a Superlógica, que é nosso patrocinador, ela tem uma área do software dela que ela auxilia nesse... Virou uma coisa um pouco mais simples. O que é mais complicado, que eu quero ver como é que você pode ajudar aí, é exatamente o que você falou, aquele proprietário mais antigo, que ele não quer declarar o DIMOB. Então ele diz para a imobiliária que ele não quer, que ele, se for para declarar, ele quer que tire. E cada vez mais as imobiliárias estão sendo apertadas nesse sentido. Não tem muita saída, né? A gente sabe que, e fique aqui um alerta para todas as imobiliárias, que o próximo passo, se já não é um passo anterior do governo, é olhar o mercado imobiliário, né? Que ainda tem muita situação assim. O que você sugere para que a imobiliária converse com o proprietário e qual é o grande problema que ele pode ter de não declarar o DIMOB e como é que ela pode auxiliar nesse sentido? Então, né, como a DIMOB está ali as informações, então, assim como a despesa do inquilino, a receita do proprietário, né? Tá. Então, o que acontece, né? Muitas pessoas físicas ainda, a gente vê muito isso no mercado, não declare porque daí eu não vou precisar pagar imposto. Isso cada vez mais está se fechando, né, Barreto? Isso está ficando cada vez mais escasso, você fugir dessa regra, porque, vamos dizer que a pessoa, né, convença ali, não, eu não quero que coloque, não quero que declare. E a Barreto vai lá e não coloca na DIMOB. Isso. Mas ela não tirou o risco dessa pessoa física ter problemas. Boa. Porque ela pode não declarar no imposto de renda dela de pessoa física essa receita. Mas vamos dizer que o inquilino vai lá e declara a despesa. Para ele, não vai ajudar em nada no imposto de renda dele, porque é indedutível, né? Essa despesa com o aluguel. O que é dedutível é apenas a taxa de corretagem, isso sim. Mas a parte de aluguel, a despesa com aluguel, é só uma despesa, mas é indedutível. Então, quer dizer, o proprietário, ele está exposto de novo, porque a Receita vai ir atrás através da malha, né? Ela cruza as informações cada vez mais, né? A Receita Federal, ela está cada vez mais automatizada. Antigamente, eram fiscais, né? Pegavam ali os documentos e auditavam. Hoje, isso já não acontece, são robôs, eles automatizaram toda essa parte de análise. Então, quer dizer, qualquer inconsistência que eles achem, por menor que seja, vai cair em malha fiscal esse proprietário, né? Essa pessoa que acabar não declarando. Então, eu vejo que é um risco que ele traz tanto para a imobiliária quanto para ele mesmo. E qual que é hoje? Qual é o que a imobiliária paga? O que acontece com ela e com o proprietário? Não sei se você sabe dizer isso ou não. Se não declara, se não faz a DIMOB. Sim, ela fica com uma responsável solidária, né? Dessa omissão. Então, ela pode vir a ser notificada pela Receita Federal pela essa omissão de rendimento. Então, a penalidade pode recair até para a imobiliária. Até porque tem uma multa por imóvel, né? Também. Isso, exatamente. Você tem noção de quanto que está? A DIMOB da apresentação, né? Então, a DIMOB, ela tem duas situações. Ela tem tanto a omissão quanto a correção. Então, até a parte de, digamos, você cumprir com a informação, mas se ela estiver inexata, você também está correndo possibilidade de aplicação de multa. Então, a DIMOB hoje, ela é entregue sempre no último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, né? Referente ao ano calendário anterior. Na omissão, ela fica sujeita a uma penalidade de até R$5.000, não é pouco, né? Isso aí. Por mês de atraso ainda, não é por não entregue quando você entregar, é por mês de atraso ou fração, né, que também é calculado. Claro, tem algumas reduções, né, pela apresentação espontânea, pela denúncia, por serem empresas imunes e tal, mas ela pode chegar até 5 mil, então é uma coisa cara, né, de se deixar acontecer, né? E a incorreção é a mesma coisa, se você prestar informações inexatas ali, inconsistentes e a Receita vir autuar, ela pode aplicar até penalidade de R$100 por correção que você tenha que efetuar. Você sabe que aconteceu comigo há mais ou menos uns 6 anos atrás, 8 anos atrás. Eu tinha um cliente que eu prestava consultoria no interior do Rio Grande do Sul e um dia esse cliente me liga. Falou, Rosalvo, eu tô com a Receita Federal aqui. Aí eu iria lá na consultoria na outra semana, ele falou, será que você pode
tá junto, eu pedi para que eles voltassem. Eu falei, não, como eu vou estar aí, não tem problema. Sim. A gente conversa junto. Não entendi também o que estava acontecendo. Pasme no que eu vou te falar. Eles conversando com o meu cliente foram bem claros. Nós não viemos aqui te autuar, estou falando há perto de 8 anos atrás. Nós não vamos fazer nada, só que nós vamos seguir você durante 1 ano. Nós queremos aprender como vocês fazem. Então, se você deixar de fazer o que a gente já sabe que você faz, você vai ser penalizado, mas nós queremos aprender. Então, já naquela época, fica aqui o alerta para você, dono de imobiliária, para você, proprietário, eles estavam se preparando porque eles diziam que em 5 anos eles iam conseguir entender até quais eram as falcatruas que a imobiliária fazia para poder fugir. Nessa época, eu tinha clientes que ele tinha, para você ter uma noção, um computador numa sala, e esse cliente era advogado, então aqueles imóveis que não era para declarar, ele administrava naquilo, porque não podia entrar e tal. Sim. O por fora, né? O antigo por fora. Boa, né? Exatamente. Hoje, aquele cliente, aquela imobiliária que ele não consegue, porque o grande problema que você poderia ajudar muitas imobiliárias é o seguinte, a imobiliária está numa sinuca de bico, onde ele tem um proprietário que tem 3 imóveis, 4 imóveis, ele diz assim, ó, se você declarar, eu vou tirar de você e levar para outra. Sim. O que você dá de conselho para essa imobiliária, ou que conselho ela pode dar para esse proprietário de talvez ele está fazendo até uma coisa errada, ou o que você poderia dizer para essa imobiliária aí? Que é um problema corriqueiro, tá? É o normal, né? O que a gente vê muito, você sabe, Barreto? A gente recebe muita ligação de cliente nessas condições, né? Que eles falam, nossa, eu não sei o que fazer, porque ele não quer. Uhum. Só que a gente tem que pensar que o cerco está fechando cada vez mais. Então, hoje, ele pode, digamos assim, não, eu vou para aquele concorrente ali que não vai, que vai fazer como eu quero. Boa. Só que amanhã ou depois, essa imobiliária, ela pode te dar problemas. Tá. Porque como, né, eu trouxe ali, o inquilino pode declarar. Isso não vai, vamos dizer assim, segurar ele disso, né? Se for comercial, dançou, né? Porque ele vai declarar mesmo. Exatamente. O próprio contador dele vai declarar. Exato. A gente tem a declaração ADIRF, que a gente fala, né? Que é em contrapartida da DIMOB, que é onde aí os inquilinos, pessoas jurídicas, são obrigados a declarar, né? Os aluguéis, inclusive os que têm retenção, né? Até eu vou te falar uma coisa, que eu não sei como o governo ainda não teve essa ideia, porque hoje você vai comprar uma bala, a pessoa pergunta, quer o CPF na nota? É bem isso. Eu não sei como o governo ainda não fez o CPF no aluguel. Dá uma quirera pro cara. CPF no aluguel? Eu gostei, vai. Né? E acaba tendo um lucro muito maior para o governo. Uhum. Onde é que eu quero chegar com você? Ainda é possível, porque antigamente, não sei se ainda é ou não, acredito que sim, era possível um corretor de imóveis, pessoa física, administrar o imóvel de locação e não declarar, porque ele era pessoa física. Isso ainda é possível? Ainda ocorre bastante, Barreto. Por quê? Porque a fiscalização em torno dessa operação na pessoa física, ela é muito menor. Então, isso a gente vê que acontece muito, porque a declaração ela é feita para as operações imobiliárias, né? Se destina aos dois. Mas acontece ainda muito da pessoa física acabar não operando e entregando essa obrigação. Se algum dia eu vi alguém penalizado com isso, não. Até o momento, não. Legal. Claro que nem eu digo, né? A gente tem que se atualizando e entrando cada vez mais dentro do que é o ideal, né? E o correto, cada vez mais, porque as fiscalizações estão aumentando e muito, né? E o que deixa a gente mais preocupado é que, assim, quando chega lá na época da fiscalização, a Receita ela pode voltar até os últimos 5 anos. Então, quanto melhor possa se adequar e mais rápido, melhor. Mas ainda tem pessoas físicas operando que não entregam. Então, aquele cliente, aquela imobiliária que tem um cliente que não abre mão, ela pode, então, ter uma declaração dela, CNPJ, e alguma coisa o dono da imobiliária fazer pelo seu CPF? Sim, como corretor, ainda fica o mais... menos mal do que ele não pior, declara. né? Como diria o ditado. Menos pior, né? E aí ele acaba tendo essas
Essas fugas ainda, né? Ainda. Exatamente, acaba acontecendo. E a DIMOB é um documento público. Não chega a ser público, né? Ele é privado. Inclusive, é uma das poucas coisas que a gente precisa ainda ir na Receita Federal, se a gente precisar retirar uma cópia de DIMOB. Vamos dizer que por algum motivo estragou o computador onde foi confeccionada a declaração e entregue, né? Porque é um software ainda, é uma coisa meio arcaica da Receita, ainda não é online, né? Tem que baixar um software. Se estragar aquele computador e seja irrecuperável e você precise, vamos dizer, fazer uma retificação, uma coisa, e que na Receita Federal buscar. Não sai de forma online, ou nem mesmo por procuração, nada. A gente, né, como escritório de contabilidade, às vezes a gente precisa, né, buscar de clientes que estão chegando, alguma coisa, tem que ir lá na Receita Federal. É um dos poucos documentos que, além de não ser público, né, como um cartão de CNPJ, por exemplo, que a gente consulta ali, sem senha, sem nada, ainda para requerer tem que ir na Receita ou proprietário ou com procuração ainda. Então, ela não é um documento público, não aberto. Entendi. E, Cris, e você como especialista nisso, qual é o regime de tributação que você aconselha que é o mais adequado para uma imobiliária? Lucro real, presumido, simples? Então, aí a gente já foge ali para uma outra esfera, né? As imobiliárias, elas podem optar por qualquer regime tributário, né? Seja ele simples, lucro presumido, lucro real. Porém, alguns vão fazer mais sentido e outros depois. O que nós normalmente vemos é assim, quando você está começando, né? Isso independente de imobiliária, vamos dizer que qualquer empresa, né? Começa menor, né? Então, o regime mais interessante nesse primeiro momento, a gente sempre fala que acaba sendo simples. Por quê? Porque o tributo é centralizado, é um pouco mais fácil o recolhimento, a parte contábil, que eu digo, fica mais simplificada para o cliente começar a entender o seu negócio. Então, a tributação também é melhor, né? No Simples Nacional, desde que a sua empresa não comece a evoluir muito rápido, né? Porque o Simples Nacional, ele começa ali com uma alíquota de 6%, né? De tributação. Então, é menor carga ali dentro das escolhas de lucro real, presumido e simples. Mas a alíquota ela é determinada pela tua receita, né? Quanto maior a alíquota. Boa. Isso aí. E o limite no simples é 4.800.000. Então, assim, uma dica, né? Eu tô começando agora com a imobiliária, vamos entrar no simples, até para pegar o jeito, pagar menos tributo, porque a gente sabe que normalmente quando a gente começa um negócio, a gente começa no prejuízo, né? Isso. A gente não quer gastar com nada mais, né, do que seja necessário, muito menos com imposto, né? Vamos falar a verdade. Então, a gente sempre indica ali, começa no simples. Daí você começa ali com seus 6% e tal. Mas quando você já chegar numa média ali de faturamento de R$200 mil mês, vamos pensar. Vamos pensar num estudo tributário, vamos ver aí as formas de regimes que possam passar a ser vantajosos, né? Como o lucro presumido, por exemplo, que daí ele já foge de uma esfera ali do simples, tem mais responsabilidades, mais obrigações, e você pula para uma alíquota de mais ou menos 16%, 17% ali mensal. Mas o indicado é sempre iniciar ali pelo simples, que a vantagem já é visual, né? Existem muitas imobiliárias que estão nos ouvindo que ela começa a evoluir na locação. E aí daqui a pouco ela faz uma venda que prejudica toda ela nos impostos, porque esse volume fez uma venda, acabou subindo a alíquota. Ou ao contrário, ela vem vendendo e aí ela já tem uma carteira de locação que te dá um faturamento Y e qualquer vendinha acaba tributando essa situação aí. E aí, qual a sua visão hoje da imobiliária ela ter 2 CNPJs ou 3 CNPJs? Como é que você percebe? Como é que você entende isso? Como é que ele pode fazer esse tipo de situação? Essa situação também já vai lá para a esfera do estudo tributário, né? Eu falo, você sempre tem que contar com apoio aí mesmo de uma contabilidade, né, especializada para poder dar esse apoio, né? Porque como diz você, tá pagando uma alíquota linear ali de serviço, de repente faz uma venda e, nossa, estoura o teu simples, dependendo da venda, né? Isso aí. Você nem pode mais permanecer. Daí, nesse momento, é bom você, de repente, ter uma empresa só mesmo para a parte da locação e uma para fins de venda. Por quê? A parte de venda normalmente costuma ser mais barata fora do Simples Nacional, lá no seu lucro presumido. Porque a carga tributária lá da parte de venda, ela fica em média de uns 7%, né?
7, 8% já contando com um adicional aí de imposto de renda. Boa. Pode fazer diferença. Eu digo isso porque, assim, eu já vi isso, né? Eu tenho 30 anos dando consultoria para imobiliárias. E eu já vi imobiliárias onde o proprietário, o funcionário, entrou com uma trabalhista contra a imobiliária. Pasme no que eu vou te falar. Aí o juiz vai lá e penhora a conta bancária da imobiliária e tira um dinheiro que não é da imobiliária, é do proprietário. Até a imobiliária provar que focinho de porco na tomada, que esse dinheiro não é dela, é de um proprietário, já foi tirado, já arrumou um problema do tamanho do bonde. Então, eu, Rosalvo, defendo a tese de que ele deveria, dependendo do tamanho da imobiliária, se blindar. Sim. Poxa, meus funcionários eu vou registrar em tal empresa que talvez não seja o mesmo CNPJ onde eu administro a locação. Exatamente. Quer dizer, para que eu possa me proteger nesse sentido. Confesso para você, esse Brasil é gigantesco, né? Quer dizer, é enorme. Alguns contadores têm dificuldade de enxergar isso. E às vezes a imobiliária acaba, não estou indo contra o contador, mas a imobiliária acaba ela meio se engessando aí. Quer dizer, como é que você enxerga isso? Em que momento, na tua visão, que a imobiliária deve procurar uma assessoria de dar uma avaliada em como é que está a situação dela? Vamos chamar contábil, para que caminho que ir, como fazer? Exato, eu vejo que isso tem que andar junto, desde o começo do negócio, né? Você sempre vai precisar de um apoio ali, não tem como. E saber se você está em mãos certas, né? Porque é bem isso que você falou, Barreto, às vezes, por uma insegurança, né? Por não ter um apoio, uma assessoria ali que traga segurança, acaba engessando. Tá. Então, isso realmente precisa ter um apoio ali, um assessoramento e um acompanhamento de pessoas que estão aí enxergando o mercado como um novo, né? A gente tem que pensar que o que aconteceu há 10 anos atrás não é a nossa realidade hoje. Exatamente. Né? Então, as coisas mudaram muito, principalmente depois da pandemia, né? Eu falo que eu não esqueço de falar da pandemia em nenhuma live que eu faço, porque, gente, existe um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Então, não dá para ficar engessado, não dá para parar. E eu não vejo como um perigo, como um risco, você sim ter esse cuidado, né? E orientar os seus clientes a ter esse cuidado, né? De, poxa, essa empresa é só locação? Realmente, como o Barreto falou ali. Poxa, você está recebendo dinheiro que não é seu. E Deus o livre, alguém entra com uma reclamatória, alguma coisa, até provar, né? Que focinho de porco não é tomada. Poxa, você está prejudicando todos os seus clientes ali, porque o dinheiro está seguro. E nem sempre você vai ter um segundo caixa para poder liberar esse valor a tempo de arranjar um problema com o proprietário. Exatamente. Né? Porque aí, nessa hora, além de pegar um dinheiro que não era seu, você agora está devendo esse dinheiro ao proprietário até você explicar. E muitas vezes até ele até poderia ganhar essa causa, né? Porque a gente não sabe o que ocorreu, mas até isso ocorrer, até surgir, muita água está rolando aí. Sim. Embaixo dessa ponte, como diz o outro. Exatamente. Né? Não quer dizer que por uma reclamatória trabalhista ele é o errado. Mas até que ele se resolva com aquilo, quem está sendo prejudicado acaba sendo a imobiliária, né? A verdade é essa. Né? Ela é réu até que se prove inocente, né? Boa. Então, o ideal é sim, você ter uma empresa só para suas atividades ali administrativas, né? Nem que você tenha mesmo que, de fato, gerar o faturamento para poder comportar essa folha, né? Só que, claro, pensando que não tem como fugir de uma tributação aí, né? Mas, digamos, você tem uma empresa na qual você tem os seus serviços administrativos para aquela imobiliária, né? Então, você pode aí, através disso, trazer para uma legalidade, né? E a imobiliária hoje, ela está sujeita à retenção na fonte de impostos? Se sim, quais as situações que ocorre? Como é que a imobiliária pode proceder para cumprir essa obrigação fiscal? Isso é uma coisa que é normal ou não? Sim, na verdade a retenção que ocorre normalmente é entre o inquilino e o proprietário, né? Que é o que inclusive vai demonstrado na DIMOB e que se o inquilino for pessoa jurídica vai declarar na DIRF, né? Que agora vai passar a ser a DCTF Web, né? Porque a DIRF vai ser extinta. Então, o que acontece? A imobiliária ela tem atividade
da taxa de administração. Essa receita ela não está obrigada à retenção na fonte. Então, independente do seu cliente ser pessoa física ou jurídica, independente do valor, não vai ter a retenção. E para pessoa física já não tem mesmo, né? E o prazo do Edmob, você já falou? Geralmente é final de fevereiro. Isso, sempre o último dia útil ali de fevereiro. E os prazos de procedimento para entrega da declaração do IRPJ da imobiliária é mais ou menos como qualquer empresa, não é diferente. Isso, não tem particularidade. Até uma curiosidade, né? O imposto de renda, né? Hoje a gente sempre chamou imposto de renda, né? Mas hoje contabilmente é ECF, que chama o imposto de renda de pessoa jurídica, né? Que é a escrituração contábil fiscal. Então ela sempre entrega até o mês de julho de cada ano também, ali o último dia útil do exercício do ano referente ao ano calendário anterior. Então a Edmob em fevereiro e o imposto de renda de pessoa jurídica sempre lá em julho. Mas isso, né, são obrigações ali que sua contabilidade vai estar à frente cuidando, né? E te cobrando. Porque como você trouxe ali, né, Barreto, a parte dos ERPs agora de imobiliárias, eles são muito mais avançados, né? Hoje você já tem como entregar de Edmob sozinho, você nem precisa da contabilidade para isso, né? Porque já tem um arquivo que gera específico para importação. Mas eu vejo que isso não seria legal, né? A imobiliária fazer isso. Eu acho que tem que transportar ali para o teu contador, para ele visualizar, para ele te ajudar, para vocês conferirem e ver se está tudo certinho antes de entregar. Sim. Assim como o imposto de renda, né? O imposto de renda já é um escritório mesmo que cuida. Ô, Cris, e a questão, não sei se você tem algum conhecimento que possa auxiliar nisso, hoje também o proprietário, ele está fazendo muita conta, tá? Sim. Então ele percebe o volume que ele está pagando de imposto de renda anual, além das taxas para a imobiliária, além de taxa de primeiro aluguel, além de uma série de custos que para ele está pesando. Como é que você enxerga e qual a dificuldade, e talvez quais são os caminhos, para que ele venha pensar numa holding? Qual é a dificuldade? Porque muito se fala de holding, mas muitos proprietários ainda têm medo, ainda tem uma desinformação disso. Como é que você enxerga isso? Que vantagens ele tem nesse sentido? Não, agora a gente parte para a esfera que a gente mais gosta, que é a proteção, né? Então, a holding ela vem justamente para reduzir a carga tributária, porque na pessoa física você chega ali uma alíquota de quase 27,5%, né? Que passou de um aluguel de 6 mil ali, você já está pagando isso na fonte, né? Lá no ajuste anual, assim como mensalmente, dependendo do teu inquilino ali, né? Se pessoa jurídica. Então, uma vez que você transporta, né, esses imóveis para uma pessoa jurídica ali, uma holding, né? Além de você ter uma garantia, né, uma segurança a mais no teu patrimônio, você vai reduzir ali a carga para aproximadamente 11%. Então, é menos da metade do que hoje na pessoa física está pagando. Então, eu vejo que o relutar é só falta de informação. Porque é muito significativo, até num processo sucessório, né? Sim. Vamos dizer, a holding ela não vem só para diminuir a carga tributária. Ela vem também para, num futuro, você poder passar aí o seu patrimônio, deixar a sua herança com o menor custo possível, porque você pode levar a sua herança aos seus herdeiros ou mesmo as pessoas com quem você queira dividir já em vida. Exatamente. Você pode fazer isso já em vida. Então, quer dizer, você consegue ali através de uma empresa, né, de administração de bens ou mesmo de comercial, porque tem vários tipos de holding, né? Tem a sucessória, tem a administradora, tem a comercial. A gente sempre indica, né, a olhar bem qual que é a sua ideia, né, com essa finalidade de ter uma holding, né, por exemplo, eu vou ter vários imóveis para alugar, né, então a gente sempre indica ali você ter uma holding comercial, que é por onde vai estar operando a empresa, tendo receitas, pagando seus tributos, assim como isolar também uma holding que você queira, por exemplo, colocar só seus bens, né, seus imóveis ali que sejam para uso. Né, que você não vai gerar receita. Mas você não consegue mesclar isso. Por exemplo, eu tenho uma nessa questão comercial, por exemplo, e eu não consigo também que ela tenha uma certa proteção sucessória ou não? Sim, na verdade, na mesma,
você já está fazendo isso, né? Tá, Independente ali, é só mesmo as atividades que você vai colocar, né? Que vão determinar ali qual vai ser a função exatamente dela, né? Porque fora as de patrimônio, tem as de participação em outras empresas, né? Então, tem várias atividades ali, né? Então, o ideal é levar para o caminho mesmo sucessório, né? No qual os proprietários são os iniciantes da empresa, aportando os imóveis, né? Fazendo aí essa transmissão, né, da pessoa física para a jurídica, que inclusive hoje pode-se pedir a isenção do ITBI, né, que é uma taxa super elevada aí, né, variando ainda em 2% a 4%, dependendo do município, né, onde esteja estabelecido o imóvel. Então, você já pode pedir a isenção, porque isso é imóvel do sócio entrando na própria empresa, né? Tá. E dentro dessa questão do ITBI, qual é a realidade da dificuldade disso? Porque muitas pessoas que tentaram fazer acabaram desistindo por culpa do ITBI. Não conseguiram. Eu, quando comecei a estruturar a minha holding, eu confesso para você que acabei pagando ITBI porque ia demorar, ia ser complicado, esse negócio todo tal. Hoje, qual é a realidade de como ele realmente conseguir, ou quanto tempo ele leva para que ele consiga abater o ITBI, na tua visão? Hoje melhorou muito, né, Barreto? Eu não sei quando você fez, mas hoje está mais rápido. Mas antigamente eu concordo com você que era bem moroso. Mas hoje você consegue, a prefeitura, ela consegue, ou as prefeituras, né, porque nós estamos falando do Brasil, elas conseguem entender isso ou elas dificultam? Hoje já está muito melhor, porque teve um entendimento do STF. Se eu não me engano, foi 2021. Que saiu... bem agora. É bem mais recente. A minha foi antes disso. Antigamente era muito... Realmente as prefeituras dificultavam. É bem isso, Barreto. Hoje não. Com esse entendimento do STF, a gente já entra com o processo citando. Então, a prefeitura não tem muito escape, né? Entendi. Então, ela já entende isso. O que nós vemos hoje, que acaba sendo, às vezes, uma coisa chata ali, é que você não consegue a isenção total. Talvez. Acaba tendo parcial. Mas já é um lucro. Vamos pensar exatamente. Você já fica melhor. Mas essa questão mesmo da parte de parcial é justamente por causa da oscilação do bem, né, do valor venal para o valor que está no imposto de renda, daí acaba tendo mesmo essa consideração parcial. Mas, como diz você, né, vindo uma parte já tá ótimo. A holding, mesmo que ele tenha um imóvel, acaba valendo a pena? Um único imóvel? Sim, porque ali é onde a gente traz, né, a condição de repente, já deixar a herança em vida para quem você também quer, né? Porque na parte da holding tem uma particularidade, que você, né, primeiro entra ali os proprietários e depois ele vem trazendo as pessoas que ele quer deixar, né, os herdeiros. Boa. Depois, os proprietários iniciais, que são os donos dos imóveis até que entre na empresa, eles podem sair da sociedade e você já deixar certinho para as pessoas que estão ali. Boa. No caso, porque isso eu vou te perguntar, porque existe muitas dúvidas sobre isso, tá? Sim, claro. Beleza. O pai veio a falecer. No caso, se ele tem todo o patrimônio dele, lógico que ele vai ter que pagar, me fugiu agora quando ele vai fazer o formal de partilha, né? Formal de partilha para quem se divorcia, né? Não, o formal de partilha é parte do inventário. Inventário, obrigado. Na holding, como é que funciona essa questão do inventário? Quer dizer, ele não tem que pagar um percentual dos imóveis que estão ali dentro? Quer dizer, acaba ficando a mesma coisa ou não? Não, porque pense lá, vamos pensar aqui, né, Barreto? Quando você abriu ali a holding, ok, você aportou o imóvel e uma vez que ela passou a ser parte da empresa, você já não tem mais imóvel a ser transferido numa herança, você tem cotas da empresa. Então, é essa modificação que acaba fazendo diferença. Por que eu digo isso? Porque vamos dizer que hoje eu aportei um imóvel de 1 milhão. Hoje ele está valendo 1 milhão. Dei entrada com ele de 1 milhão de reais. Daqui a 20 anos, quando eu já não mais existir, o meu imóvel está valendo 20 milhões. Só que ele já está dentro da empresa, ele é meu bem lá dentro da empresa. E eu vou deixar, né, por exemplo, aqui para minha filha, as cotas. Quanto eram minhas cotas?
1 milhão apenas. Tá. Então, quer dizer, a partilha ali, né, vamos dizer, das minhas cotas para minha herdeira é só de 1 milhão, porque estacionou lá atrás. Tá. Mas então hoje, se ele for transferir o imóvel a um valor atual, as pessoas vão ter que pagar, sim, essa partilha, não, vão ter que pagar o imposto de... O ITCMD? Sobre esse valor desse imóvel. Então, se ele tiver 10 milhões lá dentro da empresa, vai ser sobre esses 10 milhões. Ele nunca vai estar atualizado, né, Barreto? Essa é a particularidade, né? Porque normalmente o imóvel, quando você vai fazer um aporte, né, dentro de uma holding, ele vem carregado da pessoa física. E na pessoa física ele está sempre defasado. Ele nunca está no valor atual dele. Tá. Então, você sempre vai dar entrada nele na pessoa jurídica com o valor extraído da tua declaração do imposto de renda. Então, quer dizer, ele sempre vai estar menor. Hoje você pode ter um imóvel que quando você deu entrada na holding estava 200 mil e hoje valeu 1 milhão. Show. Mas você só vai pagar imposto sobre as cotas e as cotas eram 200 mil. Tá. E na hora dele vender esse imóvel, ele vai vender o imóvel, ele está lá dentro da holding, ele quer vender. O imposto da venda sobre o lucro, ele é diferente? Ele é menor? É mais alto? Aí que vem a estratégia, Barreto. Boa pergunta. Então, o que acontece? Uma vez que você, né, tem um imóvel ali na empresa, é possível contabilmente você transacionar com ele. Ele pode ser estoque de comercialização, como pode ser ativo imobilizado. Tá. Então, é nesse momento... Mesmo na holding? Mesmo na holding. Tá. Né? Se você tiver uma atividade de comercialização, né? Claro, tem que, além de ser administradora, precisa ter compra e venda de imóveis para você poder optar, né, pela situação de venda como estoque, né? Estoque de mercadoria. Então, o que acontece? Quando você vende um ativo imobilizado, você vai pagar sobre o ganho de capital, como ocorre na pessoa física. Tá. Né? Que é os 15% ali, né? Normal. Sobre o ganho obtido. Quando você vende estoque, daí é venda como venda de mercadoria, que é os 5,93, né? De PIS, COFINS, contribuição, imposto de renda. Tá. Então, você vai ver o que vale a pena. Por quê? Porque o ganho de capital é sobre o ganho. O valor de venda como estoque é sobre o valor de venda total. Entendi. Então, você não abate nada. Então, é nesse momento que você vai ter que dar uma olhadinha. O que vale mais a pena? Pagar pelo ganho ou pagar pelo todo? Entendi. Entendi. Porque a alíquota é muito menor como estoque. Mas pode ser que o ganho seja pequeno. Daí vale mais a pena você pagar os 15%. Olha que interessante. Quer dizer, cada vez mais, o que você como imobiliária tem que perceber é que você não administra mais imóveis. Você administra o patrimônio. E eu sempre digo que hoje, você como dono de imobiliária precisa ter tempo para que você possa ganhar dinheiro. Você precisa ter tempo para entender o mercado, para entender das pessoas. Porque você não é mais aquela pessoa que somente aluga, que somente compra, que somente vende. Você hoje, queira ou não queira, administra o patrimônio do seu proprietário. Eu acho que esse assunto ele foi bem interessante porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, esse cara está reclamando comigo porque ele quer deixar comigo, mas ele vai ter que pagar o de imóvel e ele não quer isso. E às vezes falta informação para a gente. Às vezes falta informação da gente estar um pouco mais por dentro e entender que o mercado imobiliário está saindo cada vez mais da venda e alocação de imóvel para a administração de patrimônio. Mas, Cris, fiquei bem feliz com a tua presença. Nossa, eu que agradeço. E olha que nós tínhamos assunto, hein, Barreto? E pouco. A coisa ia longe. A coisa flui, né? Se quiser, a gente fica aí o resto da tarde. Boa, boa. Você sabe que às vezes as pessoas perguntam, eu tenho um tempo mais ou menos no meu podcast, porque ele é mais ouvido, por isso que eu digo aqueles que nos ouvem, do que visto no YouTube, por exemplo. Por quê? O nosso podcast, muita gente ouve entre um caminho e outro, no seu carro. Exatamente, eu falo, ninguém mais tem tempo, né? Então ele acaba mais ouvindo do que assistindo. Então o tempo ideal, ele está em torno de 40, 45 minutos, que é o tempo que ele leva. De trajeto, né? Boa. É bem isso, do ponto A ao B, eu escuto aqui o podcast do Barreto. Mas eu só tenho a agradecer das informações que você trouxe aos empresários. Queria que você... Também, se você quiser deixar para os nossos ouvintes aí os seus dados, como é que a pessoa entra em contato com você, fique à vontade. Obrigada, Barreto. Quero agradecer aí mais uma vez a participação e dizer, né, pessoal, aí, ó, além do apoio aqui, né, com a Rosalvo Barreto aí para administrar toda essa parte imobiliária, né,
estamos aqui também como a sua assessoria contábil, né? Boa. É só nos conhecer ali através das redes sociais, né? Instagram, YouTube, Facebook, @Escrita Assessoria, sem E no começo e com Y, né? Então, Escrita, acho que vai aparecer aqui em algum cantinho da tela, né? Para você ver como é que escreve. Mas então, seria o SCRYTA. Exatamente. Então, Maravilha. é exatamente isso, Barreto. Então, ficou com alguma dúvida, fiquem à vontade, gente, pode entrar em contato com a gente, ou mesmo com o Rosalvo Barreto, depois ele transmite lá para nós, Maravilha. né? E a gente pode conversar um pouquinho e dizer que adorei vir aqui, Barreto, mais uma vez, e quando quiser, me convide novamente. Maravilha. E deixa eu antes te dar uma lembrança do nosso podcast. Legal, Isso gente. É para que você possa lembrar aí da sua visita conosco aí. Obrigada. E eu já quero novamente agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que apoiam o nosso processo, que apoiam o mercado imobiliário, que estão junto com a gente. E mais uma vez eu peço a você, primeiro, né, ative o sininho, segue a gente, ajuda nós aí, dá 5 estrelas aí no Spotify. Isso ajuda bastante o nosso canal. E mande perguntas, né? @Rosalvo Barreto, o que você quer ouvir? Que assunto você acha interessante? Você tem alguém que você sugere que deva ser convidado para cá? E bola para frente, que você tenha cada vez mais sucesso, cada vez mais felicidade e prosperidade à sua imobiliária. Obrigada, gente. Tchau, tchau.